e de repente vem a SAF como uma alternativa de uma melhoria, talvez não a cura, mas um grande remédio. E se fala em igualdade de orçamento com o grande rival, protagonismo, você falou de uma nova era, e cria-se no torcedor uma expectativa. O Josh, no ano passado, quando esteve no Brasil, ele foi assistir um Vasco e Flamengo no Maracanã. E naquela oportunidade ele disse que era o último Vasco e Flamengo em que o Vasco teria orçamento ou investimento menor do que o do rival. Eu acho que até por aí o torcedor criou uma expectativa. Acho que a partir dali o torcedor começou a criar uma expectativa, porque a gente sabe quais são os números do Flamengo hoje, o nível de orçamento. É mais ou menos isso que o Vasco pode esperar, o torcedor pode esperar para esse ano? É um orçamento maior ou igual ao do Flamengo? Não respondo porque o Josh fala. Quem sou eu para falar sobre o que o Josh manifesta? Então, não vou entrar nessa. O que eu te digo é que o orçamento nosso, não comparado com outros clubes, é muito maior do que o ano passado. É um orçamento condizente com uma Série A, um orçamento condizente para a gente ser competitivo numa Série A. É um orçamento que o Vasco nunca teve. São 2 anos de Série B. E acredito que nem na época áurea do Vasco, de Série A e de disputar títulos, ele tinha esse orçamento. E tão bem delineado como ele é hoje. Só que eu não vou entrar em comparativo com nenhum outro clube, sobretudo o clube rival. Não vou entrar nisso. Olha, calma. No último Vasco Flamengo, no Carioca do ano passado, o Jorge esteve no jogo, falou que era a última diferença entre os dois clubes, né, entre o Vasco e o Flamengo. Vai cumprir essa promessa de montar um time equivalente para disputar e vencer o Flamengo ou não? E a outra pergunta, o Alex Teixeira fica e o Nenê também? Vamos lá. Já respondi essas 2 perguntas, mas respondo novamente, sem problema. Eu posso pedir para a turma parar de falar de Flamengo, assim, geral? Vamos falar do Vasco. Vamos falar do Vasco. Esquecer o Flamengo um pouco. Eu posso pedir para a turma parar de falar de Flamengo, assim, geral? Vamos falar do Vasco. Vamos falar do Vasco. Esquecer o Flamengo um pouco. Porque o Gabigol ganhou tudo, né, cara? Ganhou 2 Libertadores, o cara fez os 2 gols dos títulos, né? Primeiro Libertadores, 2-1 dos gols dele, segunda Libertadores, gol dele, artilheiro em tudo. Então o cara merecia, né? Pois é. Então, não falando mal dos jogadores, jogador que ele contratou para o lugar do Gabigol, respeitando com toda humildade. Mas Gabigol é Gabigol, entendeu? Tem que respeitar o cara. O cara hoje é o cara do futebol brasileiro. Tem que decisivo, respeitar. né, cara? Muito decisivo. Atacante igual ele, decisivo hoje no futebol brasileiro, não tem. É ele. É ele. É só ele. Eu também. Eu achei muito, assim, reverberando tudo que você tá falando, com todo respeito a todo mundo que foi convocado. Tinha uma vaguinha ali pro Gabigol. Com certeza absoluta. Tinha uma vaguinha. Com certeza. E você vê que ele sacrificou o lugar dele para jogar em outra posição, para ajudar o Pedro, né? O Pedro hoje tá lá na seleção, graças a Deus, ao Gabigol e mérito dele. Sim. Mérito do Pedro, porque atacante pivô ali dentro da área igual o Pedro não tem. Não tem. Né? O único que tem é o Richarlison, que tá jogando lá fora, né? Que se você olhar na balança, a briga é boa. Sim, né? Quem o Tite colocar para jogar titular, nós estamos bem servidos de um pivô, de um atacante de área. É isso. Então é isso aí, cara. Ele tem uma conexão com a torcida diferente, né? Ele se identifica muito, o torcedor também se identifica muito nele. Eu falo pra ele, às vezes brinca, que eu falo que ele não tem noção da importância dele. O Gabi atingiu esse respeito e essa identificação, né? E quando você atinge essa identificação, ela pode ser boa em certos momentos, como também pode ser ruim, dependendo das atitudes. Uhum. Não existe meio termo. Ou é lá céu ou é inferno. É isso. Inferno, não tem como. E ali ele se sentiu no momento de chamar a torcida. Era um momento que estava assim, todo mundo, né, apreensivo contra o nervoso, Corinthians. E ele conseguiu fazer o gol e conseguiu tirar aquele grito do torcedor, né, aquela empolgação. Então, assim, hoje ele entende mais, né, da importância dele nesse sentido, né? É um jogador muito importante por essa identificação, né? É jovem ainda, por tudo que ele já viveu, mas ele é jovem ainda, ele tem muito pela frente. E é um jogador de uma personalidade diferente dos outros,
né? Você vê o Arrasca, é um jogador mais, vamos dizer assim, dentro de campo, mais quieto, você não vê ele reclamando, tal, ele faz a jogada, vai lá, joga, faz o gol, faz a jogada brilhante, pra ele é normal, faz dar um passe incrível, é normal. O Bruno já um pouco mais explosivo e tal, o Everton também, né? Aquele passadinha dele que ninguém consegue roubar a bola dele, impressionante. E o Gabi daquele jeito dele, reclamão. Às vezes o reclamão dele não é nem por reclamar, é pra ele mesmo entrar no jogo, pra ele se sentir importante, se sentir o foco. Ele é um jogador que precisa disso e ele sabe disso. Ele sabe disso. É lógico que precisa ter o controle, que ele sabe também, tá trabalhando, né, pra melhorar. Como eu falei, todo trabalho externo, ele é importante. Mas, poxa, o Gabi é um ícone desse clube, né? Eu acho que tem ainda mais anos aí pela frente para